Vamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. No centro do ringue estão dessa vez o deputado Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Fala, Vini. Você esperava por essa, Edgar? Pô, eu achei que eles estavam na mesma vibe, no mesmo barco. time, no mesmo barco. Mas eu acho que não, viu? Apesar do apoio aí do Malafaia ao governo Bolsonaro, né? O Malafaia que até chegou a visitar o Bolsonaro no hospital, quando ele se recuperava lá da facada no estômago, expressa diversas vezes aí mensagens aí também de apoio ao governo Bolsonaro, mas tô achando que tem alguma coisa pessoal com o Eduardo Bolsonaro, viu, Edgar? Já vou explicar por quê. Dessa vez o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro deu uma declaração lá nos Estados Unidos, depois de um encontro com o estrategista Steve Bannon, sobre a situação de brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos. Qual foi a declaração do Eduardo Bolsonaro? Ele disse o seguinte: um brasileiro ilegalmente fora do país é um problema do Brasil. Isso é uma vergonha nossa, para a gente. Um brasileiro que vai para o exterior e comete qualquer tipo de delito, eu me sinto envergonhado. Então essa foi a fala então do Eduardo Bolsonaro, dizendo que a situação dos brasileiros que estão de maneira ilegal nos Estados Unidos é uma vergonha para o Brasil. Algo que o Silas Malafaia, de maneira contundente, criticou isso pelo Twitter dele, Edgar, que a gente pode exibir agora. E quando a gente lê o Twitter do Malafaia, parece que até o Twitter grita, né? Porque a gente já imagina o jeitão do Malafaia falando isso, mas ele disse o seguinte: eu sou exatamente ao contrário do que pensa Eduardo Bolsonaro. E essa fala aí em caps lock. Depois ele complementa: não tenho vergonha dos brasileiros ilegais que estão em diversas nações poderosas. Não são vagabundos nem pilantras. Pelo contrário, trabalhadores que foram tentar a vida fugindo do desemprego. Aí ele volta a usar o caps lock. Isso é a maioria deles. E depois, num segundo tweet, ele diz que o filho do presidente Eduardo Bolsonaro ajudaria muito mais ao governo do seu pai, parando de falar asneira. Poderia ter ficado de boca fechada na questão dos imigrantes ilegais brasileiros. Não conhece a realidade da questão. A maioria, quase que absoluta, vai para trabalhar. Então esse foi aí o rebate do Silas Malafaia ao que disse o Eduardo Bolsonaro sobre a situação dos brasileiros que estão de maneira ilegal nos Estados Unidos. E aí, quando eu falei no comecinho aqui, Edgar, que eu tô achando que é até uma coisa pessoal aí do Malafaia com o Eduardo Bolsonaro, foi até porque recentemente, naquele episódio da liberação do presidente Lula da cadeia para poder ir até o velório do seu neto, também ocorreu aí um episódio de divergência entre os dois, porque o Eduardo Bolsonaro, na época, escreveu o seguinte: perguntado se Lula deveria sair da cadeia, respondi que não, até por uma questão de isonomia com os demais presos. Agora, sobre a morte da criança, é óbvio que é um fato lamentável e indesejável. Isso independe de ideologia. Não misturem as coisas. Porém, na época, o Silas Malafaia também rebateu essa declaração do Eduardo Bolsonaro, dizendo o seguinte: o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, perdeu uma oportunidade de ficar de boca fechada na questão que envolve o funeral do neto de Lula. O sábio Salomão já dizia que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. A falta compaixão. Então aí já são dois episódios de divergência e de bate-boca entre os dois pelo Twitter, viu, Edgar? Num período aí curto, Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro. Pois é, isso é uma reverberação, né, que vem dos apoiadores do atual presidente e que está no seio do próprio governo, né? Você vê ali pessoas discordando. A gente vai tratar disso no programa hoje, daqui a pouquinho, numa entrevista aqui com dois ex-alunos, digamos, ou alunos do Olavo de Carvalho. A gente vai falar sobre isso e são questões que não há uma hegemonia de pensamento mesmo. A briga, a discussão vai acontecer
em todos os âmbitos. No caso dele, o filho do presidente e um, digamos, apoiador do Bolsonaro e do próprio governo, entre ministros, entre pessoas que influenciam o governo do Bolsonaro. Olha, sinceramente, eu acho que o pastor ele se deixou levar pela manchete, né? Quando eu estava lendo sobre essa notícia, por exemplo, na Folha de São Paulo diz: Eduardo Bolsonaro afirma que imigrantes brasileiros ilegais são vergonha. Claro que a grande imprensa que está lambendo as suas feridas desde a eleição não perderia essa manchete por nada, mas como o Vini bem colocou, eu vi uma outra citação do Eduardo Bolsonaro que embasa a matéria da Folha de São Paulo, que é a seguinte, abre aspas para o deputado: o brasileiro que vem para cá, para os Estados Unidos, de maneira regular, é bem-vindo. Brasileiro ilegalmente fora do país é problema do Brasil, é vergonha nossa. Certo? Então, para quem lê essa citação de uma forma isenta, de uma forma até objetiva, fica claro que o deputado ele não se refere às pessoas, mas à situação em que elas se encontram. Só que interpretação não é uma ciência exata e ela costuma seguir o viés de quem interpreta. Agora, se a gente tiver um olhar objetivo sobre o fato, né, até fazer uma definição pelo oposto, né? O antônimo de vergonha é orgulho. E a situação dos imigrantes brasileiros irregulares não é um orgulho nacional, só que diz muito mais sobre o Brasil do que sobre os brasileiros, que estão buscando prosperidade fora das nossas fronteiras. Eu falo por experiência pessoal, porque eu conheci muitos imigrantes ilegais e convivi muito com esse pessoal no ano que eu morei na Inglaterra. E todos eles estavam em busca de uma vida melhor, né, para si e para suas respectivas famílias, todos trabalhadores. E o imigrante brasileiro em situação irregular é a prova viva de que o Brasil não é um país economicamente livre. Né? Por isso que dos 180 países analisados aí no índice da liberdade da Heritage Foundation, o Brasil está na 153ª posição, praticamente uma economia reprimida. No ranking do In Business, mesma coisa, estamos na 109ª posição. Poderia ver também como socialmente injusto, né? Se você pegar ao longo do tempo também as pessoas que fazem a opção por não terem oportunidade aqui, né? Também é um viagem, é um olhar também. É exatamente, né? Isso, essa é a vergonha, né? Que esse não é um país em que todos podem prosperar e realizar o seu pleno potencial, porque não tem liberdade nem para empreender, nem para acumular e gerir patrimônio. É por isso que muitos brasileiros recorrem à imigração ilegal para melhorar de vida. E esse fenômeno sim, é que é uma vergonha. E ele só pode ser combatido com implementação de medidas liberais na economia.